Salve amigos do canal, ótima segunda-feira a todos. Está entrando no ar o seu boletim diário de notícias sobre o Vasco, com aquele jornalismo raiz que você já conhece, e vamos pontuar algumas situações sobre o Vascão que deu folga aos seus jogadores, tanto hoje quanto amanhã. O time retorna quarta aos treinamentos e o foco será o duelo contra o Botafogo. Mas nesses 8 dias aí, até essa partida, a tarefa do Fernando Diniz será bem complexa. Não só preparar o time para esse compromisso, como fazer ajustes à equipe que ainda não vem dando confiança, como também colocar os pingos nos is em relação à melhor formação com base nos reforços que estão chegando. E por falar em reforço, janela encerra amanhã. O tempo está correndo, fica a pergunta. Vamos ficar sem o reserva para Carlos Cuesta, que foi anunciado oficialmente hoje pelo clube? Seguiremos com Hugo Moura sendo um potencial substituto no caso de uma ausência do colombiano? Com a palavra o departamento de futebol do Vasco. Mas quer saber mais? Então já deixa o like, compartilhe o conteúdo, venha se juntar a nós nessa plataforma e fortaleça ainda mais esse trabalho jornalístico. Bom galera, a vitória de ontem trouxe uma calmaria ao clube. Também por era, né? Se o Vasco tivesse sofrido naquela blitz toda um empate diante do Sport, naquele finalzinho do jogo, hoje a situação seria bem diferente. O Vascaíno teria que passar a data FIFA no Z4 e numa agonia danada de não ver luz no final do túnel. Mas o time resistiu à pressão do Sport e trouxe aí na bagagem os 3 pontos que foram cruciais para a sobrevivência aí do Campeonato Brasileiro, para a sequência que está por vir. Sequência essa muito difícil. Isso porque também há um entendimento no clube de que com os reforços trazidos agora, Fernando Diniz, então, terá as peças que tanto pedia aí para dar um upgrade no seu trabalho. As opções que faziam falta ao treinador para montar as suas estratégias. E com o time fora do Z4, o trabalho de adaptar essas peças se torna mais facilitado. E é apostando nisso que o nível de confiança aumentou em São Januário. Tanto que o clube concedeu uma folga de 2 dias, a partir de hoje, aos jogadores. E os treinos só retornam na quarta-feira. A partir daí o foco será o Botafogo, jogo que acontece no próximo dia 11 no Engenhão pela Copa do Brasil. Ou seja, o Fernando Diniz na prática terá cerca de 8 dias para, em seus treinamentos comandados, buscar ajustes, novas ideias e encontrar a melhor formação para ser usada no decorrer da temporada. Muito embora contra o Botafogo, o grupo relacionado precisa ser o que estava inscrito naquele primeiro jogo em São Januário. Com isso, só 2 reforços desses últimos trazidos poderão vislumbrar um lugar ao sol nesta partida, que é o Robert Renan e o Matheus França. Carlos Cuesta, apresentado hoje, só poderá estrear no dia 14, diante do Ceará em São Januário. Para o jogo do Botafogo, a tendência é de que a zaga seja repetida, com o Hugo Moura e o Lucas Freitas, que ganhou pontos importantes com o treinador ontem, né, após a atuação diante do Sport na Ilha do Retiro. Por ser um duelo decisivo, difícil que o Diniz escolha aí, né, o Robert Renan, que está há bastante tempo sem atuar, e deixa os devidos testes por Brasileirão. Em relação ao meio-campo, o garoto Barros tem tudo para ser mantido, né? Ele está aí numa sequência positiva. Fica a expectativa pelo retorno do Tietê, que também estava lesionado, já que o Jair também saiu ontem com uma entorse em seu joelho, e há um certo pessimismo no clube sobre essa lesão, que deve deixar o atleta aí um maior tempo inativo. No mais, contando com a volta do Paulo Henrique, que também será tratado aí nesta data FIFA, o Vasco deve ser o mesmo que pegou o Botafogo no primeiro jogo. Passada essa partida, aí sim, o Diniz já tem que ter em mente, contando com as novas peças, seu time titular para o Brasileirão. Ele vai ganhar o Carlos Cuesta para a zaga, com isso o meio-campo ganha mais uma peça de proteção, que é o Hugo Moura, e a briga de volantes promete ser quente com base nisso. Do meio para frente, não acredito que ele faça mudanças, já que o Nuno, Coutinho, Ryan e Verratti hoje são os titulares absolutos na mente do treinador. De qualquer forma, ele vai fazer muitos testes nesse período, ensaiar mudanças, porque pretende aplicar no decorrer dos jogos essas alterações para que o time possa se beneficiar. E por falar nisso, o Fernando Diniz vem sendo bastante cobrado, vem sendo bastante questionado pela torcida por conta dessa demora na utilização de novas peças para o time, principalmente no tocante às mexidas nos jogos. Ontem não foi diferente. Além de errar na leitura da partida, que pedia atacantes mais velozes pelos lados
para matar o jogo, demorou demais da conta para começar a fazer as alterações. Ele se defende. Ontem, com exceção da substituição que foi obrigado a fazer aos 31 minutos do primeiro tempo, quando o Jair saiu machucado para a entrada do Matheus Carvalho, o técnico só foi fazer alterações aos 33 do segundo tempo. E segundo ele, o critério usado é melhorar o time. Quando acha que vai melhorar o time, ele resolve fazer então a substituição. Um pouco controverso, né? Então, ele está ciente das perguntas recorrentes sobre esse tema, mas bate na tecla de que o critério que vai seguir é assim, mesmo com esses novos jogadores que vão entrar no grupo. Só vai trocar se ele realmente perceber que essa troca vai melhorar de forma significativa o time. Caso contrário, permanece tudo como está. Eu já penso diferente, galera, do Diniz, porque com todo respeito a ele, porque se o time está perdendo gás, fôlego, se o adversário está se abrindo, indo para o desespero, óbvio que é momento de fazer trocas. Não tem essa de acobertar as suas ideias e manter um plano de jogo traçado desde o início. Mudanças são necessárias, sim. Bom, mas vamos virar a página, meus amigos, e falar de reforços, galera. A janela está quase acabando, viu? Amanhã às 19 horas encerra aí o registro de novos atletas do BID da CBF do tocante a transferências internacionais de jogadores que têm vínculos com outros clubes. Depois disso, as demais equipes podem até inscrever mais atletas até o início de outubro, mas só jogadores que tenham ficado livres até a data de amanhã, ou seja, o último dia da janela, ou jogadores da Série B. Portanto, o mercado muito mais limitado. Se não trouxe até agora, se não conseguiu trazer dentro dessa janela com todas essas opções disponíveis, não é depois que vai trazer. Só vai trazer se ficar aí um desespero, né? E fica agora a grande dúvida. Será que o Vasco vai buscar mais um zagueiro pela direita para servir de reserva do Cuesta? Olha, o cenário é bem difícil, viu? Porque o clube até tentou nesses últimos dias, se viu em duas alternativas frustradas. Uma pelo Nathan Silva lá do Pumas do México, outra pelo Alan Saldívia do Colo-Colo do Chile. Mas o vascaíno se agarra até o último minuto, até o último fio de esperança, na certeza aí de pintar algum nome de última hora. E por falar em nome concreto, hoje o Vasco formalizou a contratação de um colombiano, Carlos Cuesta. De acordo com o comunicado do clube, o jogador assinou um contrato até o final de 2026. Porém, galera, algumas curiosidades nesse modelo de negócio aí, porque o Galatasaray, no final da tarde, ele expôs todos os detalhes dessa tratativa. Segundo o clube turco, pelas redes sociais, o Vasco pagou cerca de 750 mil euros pelo empréstimo do zagueiro, mas até o final deste ano. Caso decida prorrogar o empréstimo para a próxima temporada, ou seja, até o final de 2026, teria que desembolsar mais 1,5 milhão de euros, ou seja, um empréstimo no total aí de 2 milhões e 250 mil euros por 1 ano e meio. Após isso, o Vasco teria a opção de adquirir o jogador em definitivo. Caso assim queira, teria que pagar mais 5 milhões e 750 mil euros, que daria um total aí de 8 milhões de euros a negociação. Valor que o clube turco já pedia pelo Cuesta anteriormente. Pelo andar da carruagem, ficou meio que uma venda disfarçada, né, em formato de parcelas. Óbvio que a última parcela, que seria o de maior impacto, vai caber ao Vasco, com base no rendimento do jogador, dentro de campo, das metas cumpridas, se é prudente ou não avançar e comprá-lo em definitivo. Amanhã, inclusive, vai ocorrer as apresentações do Carlos Cuesta e do Matheus França. E a gente vai aí saber quais as intenções, os planos dos jogadores com a camisa do Vasco. Bom, galera, agora eu quero ouvir você. Tá incomodado com essa demora nas substituições do Fernando Diniz? E o Carlos Cuesta achou esse empréstimo satisfatório dentro dos valores apresentados? Tá levando fé no colombiano? E sobre mais reforço? Acredita que chegue mais alguém? Então bora comentar e interagir. Tô indo. A você, meu muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima.